Olá, um prazer enorme para mim estar aqui novamente. Estamos aqui com o Dr. Ismael Sobrinho, escritor do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. E hoje nós vamos conversar a respeito da depressão também em crianças, como que a gente identifica se a pessoa está começando a ter uma depressão. Então você precisa ficar ligado aí. Doutor Ismael Sobrinho, muito obrigada por ter me recebido aqui. É um privilégio para nós ouvi-lo aqui nesse dia e nós vamos receber dele uma orientação técnica, uma orientação científica de como a gente pode perceber se em algum momento a gente tem tido algum sintoma de depressão. Como que é isso, doutor Ismael? Como que a gente percebe isso ou nas nossas vidas ou na vida de quem nos rodeia? Isso é importante porque depressão hoje é um problema comum. O Brasil, por exemplo, ele é um dos campeões mundiais de casos de depressão e nós somos também o campeão mundial de quadros de ansiedade. Então nós estamos vivendo num país que está emocionalmente doente. Infelizmente, o índice de suicídio por causa de depressão, de outras doenças psiquiátricas, ele vem crescendo assustadoramente nos últimos 10, 15 anos. Então é quase impossível que alguém que esteja nos assistindo que não vai lidar com alguém com depressão. Nós temos que quebrar esses tabus e por isso que é muito importante esses espaços como o teu programa, porque quando a gente fala sobre depressão, a gente gera um conhecimento que vai fazer com que você possa quebrar os preconceitos e buscar ajuda. Claro. E um dos preconceitos, Poliana, que a gente tem que falar é muito sobre como que o meio cristão não enxerga a depressão. Ainda existe muito preconceito sobre a ideia do cristão poder passar por depressão, sendo que isso não é uma realidade que é uma realidade bíblica. Nós temos ali, ao longo do texto bíblico, vários personagens que tiveram depressão. Então a gente tem que saber identificar desde cedo esses sintomas para que a gente possa ajudar quem está do nosso lado. Doutor Ismael, se eu fosse te pedir, até para nos orientarmos aqui, 5 situações práticas de sintoma que a gente precisa ficar atento. O que você me falaria? O que você poderia nos trazer para a gente? Em primeiro lugar, nós temos que separar a tristeza da depressão. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas não estão tolerando a tristeza. Tristeza é um sentimento normal, humano e até bíblico. A Bíblia diz, por exemplo, que há uma tristeza que vem de Deus, que ela é boa. Ela produz arrependimento para a salvação. Então, depressão não é tristeza apenas. Depressão é um conjunto de sintomas que envolve tristeza, perda de energia. Então o deprimido ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não tem energia para fazer. Às vezes ele já acorda cansado ou ele não dá conta de fazer as atividades dele ao longo do dia a dia. Pode até ser que ele mantenha aquilo que é essencial, mas chega fim de semana, por exemplo, ele só quer ficar deitado, porque o restinho de energia dele é para trabalho ou para algum tipo de situação prazerosa. O deprimido ele tem também um hiperdimensionamento da realidade para pior. Ele perde o prazer nas coisas, ele fica mais pessimista. Então é muito comum alguém com depressão enxergar as coisas piores do que elas são. É muito difícil alguém que está em depressão você cobrar, por exemplo, que ela tenha fé, que ela tenha confiança, porque uma das marcas da depressão é roubar exatamente a fé. O deprimido ele não consegue orar, ele não consegue ter iniciativa de fazer as coisas. E aí vou entrar já com outro. Isso é físico. Isso é físico, isso é biológico. A gente pode até depois falar um pouquinho sobre essas causas, que é muito interessante. Mas isso é uma questão biológica que nós cristãos nós temos que entender. Nós não falamos para alguém que está, por exemplo, com uma dor de dente ou com uma febre que ela está sem fé. Mas nós, infelizmente, falamos com alguém que está com sintomas de depressão que ela não está crendo em Deus, que ela não está orando, que ela não está buscando, sendo que são sintomas da mesma forma. E a depressão também promove algo que chama isolamento social. O deprimido ele não quer ir à célula, ele não quer ir à igreja, ele não quer estar com pessoas perto. E, para terminar, depressão também causa sintomas físicos. Depressão pode abaixar a imunidade,
Então, pessoas com depressão podem pegar doenças de repetição, virose de repetição, estar sempre doentes. Depressão pode causar dores no corpo. Então, é muito comum pessoas com depressão ter fadiga física, sentir dores musculares, sentir dores articulares que não acham a causa, sentir dores abdominais. E depressão também pode causar problemas de memória. Muito comum pessoas jovens com depressão terem problema de memória e acharem que estão, às vezes, com Alzheimer, com algumas outras doenças. Não, são quase de depressão. A depressão no crente, só falar um pouquinho mais sobre isso, ela é um pouco diferente às vezes. O cristão com depressão, ele costuma ter orações mais pessimistas. Deus podia me levar, Jesus podia voltar rápido, por que esse mundo não acaba? A pessoa vai sendo contaminada por uma teologia, por uma expectativa diante de Deus mais pessimista, mais negativa. Então, quando a gente vê um cristão que ele de repente começa a mudar o discurso dele para esse discurso muito trágico, muito negativo e fazendo orações para Jesus voltar, a gente também tem que ficar atento, porque às vezes ali está escondendo um quadro depressivo. Olha que interessante, ele trouxe aqui um parâmetro para que eu e você tivéssemos mais condição de julgar quem provavelmente precisa ser orientado por um psiquiatra ou quem não está sabendo lidar com uma tristeza. Inicialmente você me falou, você nos trouxe aqui que a sociedade, nós hoje não estamos tolerando a tristeza. A começar pelo envolvimento nosso com as redes sociais. As redes sociais já trazem já uma vida perfeita, uma vida que não existe tristeza. Então o fato da gente ter o dia mal, a gente já, talvez já se intitula com o início de depressão, porque existe uma baixa tolerância a passar por um dia talvez com um pouco menos de energia, com mais tristeza. Agora, você trouxe agora também verdades, pontos para que a gente analise pontos físicos, que são baixa de energia, fadiga, muito interessante isso. Sim, muito porque as pessoas às vezes associam a depressão só à tristeza, mas a depressão ela tem que trazer outros sinais e sintomas associados. Por exemplo, nós consideramos na medicina que a tristeza da depressão, junto com esses outros sinais, a perda de interesse, a perda de prazer, ela tem que durar pelo menos 15 dias seguidos. Ou seja, não é uma tristeza de um dia, um momento de um dia. Nós vemos nos Salmos várias vezes Davi com dias de extrema angústia, dizendo que a alma dele estava abatida. Aquilo não quer dizer que ele estava vivendo uma depressão, era um momento de vida que ele estava vivendo uma luta real. Então nós temos que tomar esse cuidado e entender que a depressão ela paralisa o sujeito. Por isso que a depressão ela tem que ser tratada. A depressão ela leva a uma repercussão no trabalho, ela leva a uma repercussão social, ou seja, as pessoas se relacionam menos, e ela também, me arrisca a dizer, ela causa também uma repercussão espiritual. Você vê que o profeta Elias, quando ele entrou em depressão, a única oração que ele conseguia fazer era pedir a Deus que o levasse. Muitos pastores, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus paralisam a sua vida espiritual porque às vezes entram no quadro depressivo, são julgados por líderes que às vezes não têm o discernimento, como pessoas que não têm fé, que não estão orando, que não estão buscando a Deus. Infelizmente a depressão ela ainda é apontada só como um problema espiritual e as pessoas não entendem a depressão como um problema biológico e como um problema emocional. Sim, existe muito preconceito e por essa falta de entendimento a pessoa vai perdendo grandes oportunidades, perdendo uma qualidade de vida, perdendo uma condição familiar equilibrada só pelo preconceito de não buscar uma ajuda psiquiátrica. Sim, e nós temos que trabalhar melhor essa questão, porque as depressões começam leves, elas passam para estágios moderados e elas podem se tornar estados mais graves. E esses estados graves são os que levam às tentativas de suicídio, a essas questões todas. Então nós temos que entender que é uma doença tratável e que nós temos que trabalhar em 3 pilares: tratar o corpo, tratar a alma e tratar o espírito. Então, o médico tem um papel, o psicólogo, o conselheiro cristão tem um papel, mas a igreja também tem um papel em ajudar essas pessoas com depressão. Nós temos uma responsabilidade também espiritual, como nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, de intervir nessas 3 coisas. Perfeito. Doutor Ismael, sobre os pensamentos, tudo começa nos pensamentos. Que tipo de pensamento que uma pessoa depressiva começa a ter? Eu pergunto isso para que nós aqui
possamos ter assim uma condição de percepção. Até a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. O deprimido ele começa a ter pensamentos negativos a respeito de tudo. Eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, as pessoas me rejeitam, eu não sou aceito por ninguém, eu não tenho condições de fazer, é melhor morrer, eu preciso acabar com a minha vida. E o inimigo das nossas almas, ele atua muito nesses pensamentos. O deprimido ele já tem uma tendência a ter pensamentos mais pessimistas em relação a tudo em realidade. E aí é onde muitos são atacados até emocionalmente com pensamentos que não vêm de Deus, que vêm do mal e acabam jogando a pessoa ainda mais para o buraco. O deprimido ele é alguém que o freio, todos nós temos pensamentos ruins ao longo do dia, mas nós temos o nosso antivírus que ele está ali filtrando esses pensamentos. A gente traz à luz a palavra de Deus, a gente aconselha com pessoas. O deprimido, esse antivírus, ele não funciona tão bem, ele dá mais vazão. As mensagens negativas, elas entram na mente dele e elas encontram um lugar para elas ficarem rodando, para elas ficarem ciclando ali na mente. Então os pensamentos do deprimido ao longo do dia, eles são contaminados por essa visão mais trágica e mais negativa a respeito de tudo. Então é importante mesmo, às vezes começa sempre no campo do pensamento para depois envolver o comportamento. Ficar um pouco atento mesmo no que a gente está pensando para que a gente possa identificar essas coisas mais cedo. Como que essas pessoas que já estão tendo esses pensamentos, como que elas podem procurar ajuda? Já é diretamente com o psiquiatra ou com a ajuda de um psicólogo? Como que elas podem buscar essa ajuda? Nós temos 3 níveis de depressão. Depressão leve, moderada e grave. A leve é uma depressão que ela não atrapalha muito o dia a dia do paciente. Essa depressão mais leve, ela pode ser tratada só com psicoterapia e com mudanças de hábitos de vida. Exercício físico, uma mudança de alimentação, uma redução do estresse, um bom padrão de sono, atividades de lazer, ou seja, um gerenciamento de vida melhor. Depressão mais moderada e a grave, ela já precisa de um recurso de um psiquiatra. Hoje nós temos, tanto na rede pública, no CERSANS, na região metropolitana, ou no Brasil são chamados de CAPs, que são estruturas públicas de saúde mental que elas trabalham de maneira muito eficaz, onde as pessoas podem buscar ajuda. E nós temos também o CVV, né, que já é para uma depressão aguda, onde pessoas estão desesperadas, tem pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Podem ligar no CVV, que o telefone é 188, eles atendem 24 horas por dia, são voluntários, é um trabalho super bonito, onde as pessoas elas podem buscar ajuda e eles direcionam a pessoa, dependendo do lugar que ela mora, onde ela vai buscar uma ajuda também. Então nós temos sim possibilidades. Agora, em não tirar também o papel da igreja, nós temos que acolher essas pessoas. Às vezes o deprimido ele é alguém mais pesado, mais difícil, ele é alguém que exige mais, mas nós temos um papel como cristãos de amar essas pessoas e de incluir essas pessoas na comunidade. Então, discursos religiosos do tipo, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, colocar peso, não vai funcionar para quem tem depressão. A pessoa com depressão ela não tem que ser cobrada. Ela, às vezes, já está se cobrando demais para ela receber uma carga ainda maior dentro da igreja. Eu tenho visto que a igreja tem crescido, todas as igrejas têm crescido muito nessa habilidade, porque muitas pessoas têm adentrado a igreja e naturalmente o próprio Deus tem nutrido a igreja com condição de atrair, de abençoar e de mostrar um caminho melhor para essas pessoas. Doutor Ismael, é um prazer enorme ser recebido aqui, quero te agradecer, obrigada por todas as instruções que o senhor trouxe para nós. Com certeza, quando a gente entende, enxerga o que está acontecendo, o recurso e a escolha ela se torna muito mais eficiente. Quero realmente disponibilizar também todas as redes sociais do Dr. Ismael, caso você queira ser atendido por ele, trocar uma ideia, seguir todos os posts que ele tem disponibilizado na internet, sem dúvida nenhuma você vai ser orientado e abençoado. E eu desejo que sua vida tenha uma qualidade de vida superior, melhor, porque eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, Deus tem pensamentos novos. E não se esqueça, aquilo que nós pensamos, nós falamos, enche o nosso coração, vira uma escolha de cada dia. E aquilo que vira uma escolha de cada dia se torna um destino. Então é muito sério aquilo que nós pensamos. Deus abençoe sua vida.